Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 1, dando início a um novo trimestre, o homem, corpo, alma e espírito. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a tricotomia humana. Segundo, a distinção entre alma e espírito. Terceiro, a interação das 3 dimensões. Nosso texto áureo se encontra em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz que Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. A palavra-chave é tricotomia. Vou dizer o que é tricotomia. Tricotomia é exatamente isso que está tratando a lição. É o espírito, a alma e o corpo. É a formação do homem. O homem é um ser tricotômico. Ele é formado de 3 partes, sendo eles a alma, o espírito e o corpo. O espírito, a alma e o corpo. Primeiro tópico, a tricotomia humana. Primeiro subtópico, a doutrina e teologia. Então, a doutrina do homem, também conhecida como antropologia, ela está fundamentada em toda a Escritura, até baseada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito o homem foi criado. Gênesis capítulo 1, versículo 26 começa dizendo assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aí Gênesis 2,15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e para o guardar. Então o homem, ele tinha propósito, ele foi criado, havia um propósito, ele iria dominar, mas ele também teria que o seu trabalho, a sua função para ser executada aqui no Éden. Então a teologia sistemática, ela estuda o homem desde a sua origem, desde a sua constituição, desde a sua existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e as suas consequências, e também o plano redentor divino e a eternidade. Também responde às questões milenares. Estamos falando da teologia sistemática, tá? Responde a questões milenares. Que questões são essas? Quem é o homem? De onde o homem veio? E também para onde o homem vai? Então, um estudo profundo das Escrituras é cada vez mais necessário e também urgente, a fim de desfazer qualquer dúvida existencial e também gerar uma fé genuína, uma fé sadia e uma fé equilibrada. É necessário que nós estudemos. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17 diz assim: toda a Escritura, toda, por completo, toda a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, foi Deus que deu a inspiração para que esse livro fosse escrito, para que a Bíblia fosse escrita, e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Mas qual que é a finalidade disso? Versículo 17 vai dizer: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, enquanto ele viver aqui nessa terra. Hebreus capítulo 4, versículo 12 também diz assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aí entra o segundo subtópico, que diz a tríplice natureza, tríplice de 3, né? Então são 3 naturezas. Então a teologia utiliza o termo tricotomia, que nós já falamos no início, para tratar da constituição do ser humano, que é o corpo, a alma e o espírito. Então um ser tricotômico, um ser tripartido, um ser de natureza tríplice. Então essas 3 substâncias, que substâncias podem ser? Corpo, alma e o espírito, não esqueça disso, o tema da nossa lição. São descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Olha só, Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo, você mesmo, e guarda bem a tua alma. Então está falando do corpo e da alma, não é isso? Que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, não se aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Mas o importante do versículo é essa parte aqui. Então somente guarda-te a ti mesmo, o teu corpo físico, e guarda bem a tua alma. Então desde o Antigo Testamento já se fala. Aqui é bipartido, não é isso? Mas falta o Espírito também em outras passagens. Mas aqui, Daniel 7,15 vai dizer: quanto a mim,
a mim, o meu corpo físico, né, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, volta no 1 de novo aqui, né? Mim, corpo, e as visões da minha cabeça me perturbam. Percebe que Deuteronômio falou do corpo e da alma, e Daniel está falando do corpo e do espírito. Então são coisas distintas, a alma e o espírito são coisas distintas. Dentro dessa lição nós vamos ver a diferença também. Novo Testamento, Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Ó, não é para você temer pessoas que podem matar o seu corpo, mas é para temer aquele que pode matar a alma, né? Temei, ó, o que ele diz aqui, ó, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então quem que nós devemos temer? Isso mesmo, é o próprio Deus. Somente Ele pode fazer, além de matar o corpo, ainda lançar a alma e o corpo no inferno, andar tudo junto para o inferno. Lucas capítulo 1, versículos 46 e 47 diz assim: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Maria é um corpo físico, não é? É uma pessoa física, não é? Então, disse então Maria: a minha alma, ó, já falou da segunda parte do homem. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então aqui falou da Maria corpo, da Maria alma e da Maria espírito. Então o próprio Jesus Cristo, ele possuía essa constituição. Então Lucas 24, 39 vai dizer assim: vede, aqui é palavras do próprio Senhor Jesus: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, é o meu corpo físico mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 23, 49. Agora, a minha alma, olha só, Jesus falando: a minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Foi para isso que eu vim, para essa hora. Então vou pedir para me livrar? Não. Então, ó, a minha alma está perturbada. No finalzinho também, quando Jesus estava crucificado, que ele usou aquelas palavras que todo mundo conhece, tetelestai, ou seja, está consumado. Logo em seguida, o que ele fez? Deu um brado e: Senhor, recebe o meu espírito. Então o Senhor Jesus também tinha um espírito, o Senhor Jesus também tinha uma alma, e o Senhor Jesus também tinha um corpo físico. Então a primeira divisão, material e imaterial. Ó, isso aqui, ó, homem interior, homem exterior. Então essa é a parte material, o exterior, e a parte imaterial, o homem interior. Ela é explicitamente, ela é claramente apresentada no ato da formação do homem. Ó, e formou o Senhor Deus o homem de quê? Do pó da terra. Então, ó, fez um boneco do pó da terra, o corpo físico do homem, soprou em seus narizes o fôlego da vida, ou seja, fez um corpo físico, soprou, ó, de dentro de Deus saiu o fôlego da vida, o espírito de vida, ó, e aí os dois juntaram, uma porção terrena com uma porção celeste, juntou e formou um terceiro elemento chamado alma. Olha, então o fôlego da vida, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, pode notar lá. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então são o tripartido, as três partes que compõem o ser humano. O terceiro subtópico fala de físico e espiritual. O próprio Criador é espírito. Como assim, Valdecir? João 4, 24. Olha o que diz: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aí o processo de formação, ele foi constituído de uma combinação única, que é o elemento físico, que é o pó da terra, com o elemento espiritual, que é o sopro divino, tornando o homem um ser vivente diferente de todos os demais. Ó, o homem é um ser vivente diferente de todos os demais seres viventes, das aves, dos animais terrestres, dos peixes no mar. Ele é diferente, ele é um ser diferente de toda a criação de Deus. Hebreus 1,14 vai dizer assim: não são porventura, a gente acabou de falar dos animais, do homem agora os anjos. Quem são os anjos? Os anjos são seres espirituais sem corpo material. Os anjos não têm corpo material. Mas quem são os anjos então? Hebreus 1,14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então aqueles que aceitaram a Jesus, os anjos estão sujeitos a nos servirem, a servir você e a servir a mim. Eles estão aqui para isso, para nos servir, para nos ajudar. Aqueles que vão herdar a salvação somos nós. Então eles são espíritos ministradores que estão aqui para nos servir. Pode dizer, mas eu não enxergo. É claro, eles são invisíveis, eles são imateriais. Então os animais, agora voltando para os animais.
Os animais, eles não possuem a parte imaterial, ó, essa parte interior aqui, ó, eles não possuem a mesma que há no homem, da mesma forma que há no homem, que é a alma e o espírito. Não é dessa forma. A alma do animal, ela se restringe ao corpo, e quando o corpo se esvai, quando o corpo morre, também vai com ele, a alma vai com ele também, acabou, ela se esvai também. Olha só, Levítico 17, do 12 até o 14, o que é que diz? Portanto tenho dito aos filhos de Israel, nenhum dentre vós comerá sangue. Olha só, presta atenção aqui, nenhum de vós comerá sangue. Matou um animal, o sangue tinha que ser derramado. Nem um estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó, porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Olha só, lembra que eu falei que é diferente a criação do homem da criação dos animais? Está dizendo aqui, ó, a vida de toda a carne é o seu sangue. A vida do homem não é o sangue, a vida do homem é o espírito de vida que foi dado para ele. Tá claro? De todo animal, sim, é o sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será extirpado, ou seja, arrancado pela raiz do meio do seu povo. O resumo desse tópico diz que o ser humano foi criado por Deus com uma natureza tricotômica, revelando o seu propósito, dignidade única na criação. O segundo tópico fala sobre a distinção entre a alma e o espírito. Primeiro subtópico, a alma. A alma no hebraico é nefesh, e o grego é psique. Então, a alma, ela é uma das muitas palavras polissêmicas. Valdecir, que é polissemia? Polissemia é uma palavra que possui vários sentidos. Tá? Então, ela aparece 750 vezes no Antigo Testamento. E o seu primeiro sentido é como ser vivo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 20, que é alma vivente. Então, aqui, a palavra alma é usada também para os animais. A mesma palavra, nefesh, aqui, é usada também para os animais, porém, sem aquela parte interior. Na verdade, a vida do animal está no sangue. Então, Gênesis 1:24 diz assim, ó, e disse Deus, produza a terra, olha, diferentemente do homem, não foi? O homem foi formado do pó da terra, foi soprado em suas narinas e ele se transformou em uma alma vivente. Pois é, olha o animal, que como é que foi criado. Produza a terra. Então, ele deu ordem e a terra produziu. Alma vivente, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Então a alma vivente aqui significa simplesmente vida, ou seja, morreu, acabou, não tem céu, não tem inferno, não, morreu, acabou, nesse caso aqui, tá? Nesse caso. Então a diferença entre a alma do homem e a alma do animal fica claro no processo criativo. Lembra que tem diferença. Então Deus mandou a terra produzir, a terra produziu os animais. Deus criou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e gerou o terceiro elemento chamado alma. E ele foi feito alma vivente. Então olha a diferença no processo, você vai saber que ficou bem claro a distinção entre um e o outro, entre o animal e o homem. Gênesis 2:7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas folhas da vida, não foi feito alma vivente. Agora, a alma ela foi gerada dentro de um corpo após o espírito ser soprado. Então, a alma foi gerada dentro de um corpo após um sopro divino, que é o espírito, e é uma substância espiritual, incorpórea, invisível e também imortal. Daniel 12:2 diz assim, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, ou seja, quando o homem morre, seu corpo volta para o pó da terra de onde ele veio. Ele veio do pó da terra, do pó ele foi formado, e para o pó ele vai retornar quando ele morrer. Então muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, ou seja, muitos dos que já morreram vão ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Depende do que você fez aqui na terra. Vai depender das minhas obras? Não, do que você fez, que eu digo você aceitou a Cristo ou não aceitou a Cristo? Essa vai ser a diferença, se você vai ressuscitar para a vida eterna ou para a vergonha e desprezo eterno. Simplesmente se aceitou ou não a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Mateus 25:46. E estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então Apocalipse 20, verso 4 diz assim, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Espera aí,
Vi almas que foram degolados pelo testemunho de Jesus? Então a pessoa, quando é degolada, quando é morta, ou quando morre de qualquer maneira, de causas naturais, a alma não morre, a alma permanece viva. A pessoa aqui está dizendo que a pessoa morreu, o corpo morreu, mas a alma permaneceu viva. E vi as almas daqueles que foram degolado. Se foi degolado, morreu. Então, mas a alma está viva aqui, pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então o corpo foi degolado, mas a alma continua viva. Então a alma ela é dotada de razão, ela é dotada de sentimento e ela é dotada de vontade. Tudo isso está na alma. Então esses atributos eles foram dados por Deus para que o homem possa exercer a sua missão aqui na terra. Pode ser qual que é a missão do homem aqui na terra? Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, são 5 verbos aqui, não são? Frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar. Então, são 5 verbos aqui que é o que o homem precisa fazer. Agora, a sua vocação relacional também com o Criador e com os seus semelhantes. Vocação relacional na vertical e na horizontal. Então, com Deus e com o seu semelhante, com o seu próximo. Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor que passeava pelo jardim. O homem se relacionando com Deus, Deus se relacionando com o homem, pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Aí entra o segundo subtópico que fala sobre o Espírito. Então, no hebraico, como é que é Espírito? É Rua, não é Ruach não, tá? Rua, e do grego pneuma, ou pneuma, o P nem fala, tá? Pneuma, vem de pneu, exatamente isso aí que você está pensando, tá? Por quê? Porque o pneu enche de ar, não é? Então, o pneuma é um sopro. Deus não soprou nas narinas do homem, é isso aqui que significa. Então o espírito do homem ele provém de quem? Provém de Deus. Se foi Deus que soprou, provém de Deus. O corpo do homem provém de onde? Provém da terra. Deus formou do pó da terra. O espírito de Deus o espírito do homem provém de Deus, porque foi Deus que deu. O corpo do homem foi a terra que deu. Então, quando o homem morre, o corpo volta para a terra, para o pó de onde veio, e o espírito volta para Deus também, exatamente de onde veio. Aí sobra o terceiro elemento, que é a alma, que esse sim, ou vai sofrer no lugar de tormentos, ou vai para um lugar de repouso, dependendo do que você fez aqui na terra. Lembrando que não são suas obras, mas se aceitou a Cristo como seu Salvador, ou se não aceitou a Cristo como seu Salvador. Então vamos lá. Então é por meio do Espírito que nós mantemos a nossa comunhão com Deus, e também por meio do Espírito que nós o adoramos. João 4, 23 e 24. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. 24. Deus é espírito, nós já lemos esse versículo aqui, não foi? E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, junto com a alma, o espírito junto com a alma compõe a parte imaterial do ser humano. É o homem interior. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Então vai falar sobre o homem interior e o homem exterior. O homem interior é composto de espírito e alma, e o homem exterior é composto do corpo. Então esses três formam o homem por completo. E tem outros versículos também que vai falar sobre isso, tá? Efésios 3,16, Romanos 7,22, dentre outros também. Mas nós não temos tempo para falar todos. Então, o resumo desse tópico diz que a distinção entre alma e espírito, mostrando que ambos compõem a parte imaterial do ser humano, mas com funções diferentes na relação com Deus e com o próximo. O terceiro tópico fala sobre a interação das 3 dimensões. Primeiro, corpo, afetos e somatização. Pode dizer o que é somatização? Somatização são emoções, são problemas psicológicos que se expressam por meios físicos, ou seja, chamado também de doenças psicossomáticas,
Ah, não ficou claro, Valdecir. A pessoa tem um problema, uma emoção muito forte que vem na sua alma, um problema muito grave que vem na sua alma, e ela mostra através do seu corpo. Ela fica doente no seu corpo, mas a doença não é no corpo. Por isso que tem doenças que o médico tenta tratar, tenta dar remédio, tenta achar o problema onde está, não consegue achar o problema. O remédio não dá solução para o problema. Por quê? Porque são doenças da alma. Ela se expressa através do corpo, mas a doença é da alma. Então a alma precisa ser curada. Então agora o corpo do hebraico a palavra é bazar, no grego a palavra é soma. Então o corpo é a parte material do ser humano, por meio da qual nós manifestamos os atributos da alma e também do espírito. Esse é o corpo, certo? Agora os afetos. Então o primeiro subtópico é corpo, afetos e somatização. Então esse é o corpo, bazar, do grego soma. Agora os afetos, do hebraico lev, e do grego também cardia. Cardia você já sabe o que é, né? É exatamente isso aí, é o coração. Então o coração é uma das principais palavras que a Bíblia usa como sinônimo de alma. É um sinônimo, tá vendo? Coração, tá? É a divisão do espírito da alma, é o coração. Então Salomão ele identificou essa interação. Quando, Valdecir? Olha aqui, o coração alegre formoseia o rosto, lá em Provérbios capítulo 15, versículo 13. O coração com saúde é vida na carne. O próprio, tá vendo como que Salomão já entendia isso aqui? O coração com saúde, ou seja, a alma saudável é a vida da carne. Mas a alma enferma, o que acontece? Vai dar doença nos ossos, é isso? Também tem outros, Provérbios 14, 30, 17, 22, entre outros, tá? Então muitos problemas físicos decorrem de crises da alma, inclusive pecados não confessados também geram problemas no corpo físico. O problema está na alma, mas vai gerar, vai se apresentar no físico, no corpo físico. O segundo subtópico fala sobre equilíbrio e saúde. Então o corpo ele padece por causa de disfunções da alma. Porém, o inverso também é verdadeiro. Não é isso? Então o corpo padece por disfunções da alma, a alma padece por disfunções do corpo. Então a língua, olha só, entrou um outro membro aqui, né? A língua é um dos membros que mais produzem angústia no ser humano. A língua está onde? Na alma, no corpo? A língua está no corpo, não é? Então a língua produz também disfunções na alma. O Provérbios 21, 23 vai dizer assim: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma da angústia. Então, guardou a língua, guardou a alma da angústia. A alma vai estar saudável e automaticamente o corpo também vai estar. Então, a língua ela tem poder de contaminar. Tiago 3,6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então, uma vida de santidade ela requer constante vigilância e também oração. Efésios capítulo 6, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós precisamos orar e vigiar. Jesus lá na frente ele já disse diferente, ele falou assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Temos que orar? Sim, mas muito mais do que orar, nós precisamos também vigiar. Na verdade, vigiar vem primeiro. Primeiro vigia, depois ora. Então sempre vigiando. Eu oro muito, mas não vigiou, não adiantou não. Então tem que vigiar e orar. Então quanto à busca por medicamentos para problemas emocionais, problemas da alma, problemas psicossomáticos, como crises produzidas por pecados não confessados, dentre outras coisas, os medicamentos no máximo vão aliviar os sintomas ou vão deixar você grogue, fazendo com que você esqueça os problemas da vida de um modo geral. Agora, para a cura da alma verdadeira, o que é necessário, Valdecir? É necessário arrependimento e abandono do pecado. E isso é necessário para que a minha alma esteja saudável e transmita saúde para o meu corpo, para o seu corpo. Efésios 4:31 vai dizer assim: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, toda malícia sejam tiradas dentre vós. Aí tem outros versículos também, Tiago, capítulo 4, do 6 ao 8, Colossenses 3:8. Agora, Antigo Testamento, 2 Crônicas 7:14. Olha só o que diz. E se, é uma condicional, tá? Se o meu povo, Deus falando, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei
a sua terra. Agora, só para ficar claro para você, se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar. A palavra humilhação aqui, ó, não é você jogar terra na cara, não, é o jejum, tá bom? Então, se meu povo jejuar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, mudar de vida realmente, Deus vai nos ouvir do céu, vai perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Lembrando que o homem foi feito do pó da terra, então ele vai sarar a nossa terra, vai sarar o nosso corpo físico. Isaías 53, versículos 4 e 5. O resumo desse tópico diz que o corpo, a alma e o espírito, eles são interligados. O equilíbrio entre essas três dimensões é essencial para uma vida cristã saudável e plena diante de Deus. E a conclusão diz que uma correta compreensão acerca do homem, da sua constituição, de como ele é formado, e o propósito ele é fundamental para uma vida cristã equilibrada. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, homem natural, homem espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Valdecir, então o homem é um corpo vivente? Não. O homem é um espírito vivente? Não. O homem é uma alma vivente? Isso, o homem é uma alma. Deus é espírito, os anjos são espíritos, o homem é uma alma que tem corpo e que tem espírito. O homem tem um corpo físico que é um passaporte para ele permanecer aqui na terra enquanto esse corpo estiver vivo, e o seu espírito é também um passaporte para ele falar com Deus, para ele buscar a Deus, para ele adorar a Deus em espírito. Então o espírito nos liga a nossa alma com Deus, o corpo liga a nossa alma com o mundo. É assim que funciona. O homem é uma alma que tem corpo e espírito. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.